A causa da queda de cabelo é uma alopecia androgenética. Os cabelos caíram, ele não tem mais cabelo, tá calvo. Então não tem outro tratamento a não ser o transplante capilar. E aí, o que é importante, aonde que realmente vai fazer a diferença o cirurgião que você está escolhendo no transplante daquele paciente? Primeiro, conhecimento da face do ser humano, ver, entender, enxergar ali, perceber como que é aquela face, se é uma face mais redonda, se é uma face mais quadrada, se é uma face mais com um aspecto mais triangular. Isso vai fazer a diferença na escolha de qual desenho de hairline você vai fazer, de como você vai criar uma combinação, uma harmonia entre o cabelo e a face do paciente. Depois de escolhido isso, de planejado isso, esse planejamento é do cirurgião, mas logicamente tem ali um pouco da conversa com o paciente, o desenho é discutido com o paciente, porque tem a parte pessoal do paciente, às vezes o paciente gosta de alguma coisa um pouco diferente, e aí juntos, médico e paciente, a gente vai chegar no que é melhor para aquele paciente. Tendo feito essa decisão, tendo feito esse passo, esse processo, agora a gente vai entender o tamanho da área calva, o quanto que eu tenho de área para cobrir e vou ver se eu tenho quantidade de folículos e quantos folículos eu preciso colocar. Por quê? Porque a gente tem que entender que a área calva ela precisa ser coberta com uma cobertura adequada de números de fios. Eu preciso comparar aquilo com alguma coisa que tenha metragem. Então nós transformamos a área calva em centímetros quadrados. E aí a gente vai pensar no número de folículos que eu preciso colocar naquela região para dar o resultado desejado. Lembrando que diferentes cabelos vão ter diferentes espessuras, vão ter cores diferentes, então isso faz parte também do planejamento. Eu vou na área doadora, eu vejo quantos folículos eu tenho disponível para fazer a extração. Na técnica FUE a gente tem a vantagem de poder extrair da área da cabeça, mas também nós podemos usar tórax, podemos usar barba, e isso tem que ser feito um planejamento para saber quanto de barba eu vou usar, aonde eu vou colocar a barba, quanto de cabelo, como eu vou fazer a mistura, como eu vou mesclar isso, aonde eu preciso usar realmente cabelo para dar um aspecto mais natural. Não é só preenchimento, mas é a naturalidade. Então nós estamos combinando desenho que combina com a face do paciente. Nós estamos pensando em centímetros quadrados, quantos folículos, qual a densidade eu vou colocar ali. Nós temos que planejar o ângulo. O planejamento do ângulo é extremamente importante. Por quê? Porque quando o cabelo está crescendo no ângulo correto, ele ocupa mais espaço. Então existem algumas regras, algumas coisas que a ciência nos traz e tem também a parte artística. Os anos vão me mostrando o que é melhor. Conforme a gente vai operando, vai vendo mais casos, vai vendo mais resultado, nós vamos sabendo como melhor atuar, como melhor fazer aquele procedimento. Extração feita, planejamento de onde vai colocar. Já planejei o quanto de folículo eu vou colocar em cada unidade, o ângulo, eu já pensei na cor do cabelo, pensando no fundo, que é a cor da pele do paciente. Eu já tenho uma noção da diferença de cor ali. Se eu tenho uma diferença muito grande, por exemplo, um cabelo muito preto num couro cabeludo muito branco, eu preciso aumentar a densidade e fazer um bom ajuste de ângulo. Se eu já tenho uma coloração, um cabelo mais loiro, numa área de pele mais puxada para cor marrom, um bege mais clarinho, eles já se combinam, então eu já posso pensar um pouco diferente. Isso tudo eu estou pensando em centímetros quadrados e agora eu tenho que planejar o número de centímetros quadrados que eu tenho, ou seja, a área calva, o quanto eu tenho de matéria-prima, que são os folículos, e o quanto eu preciso cobrir. E aí a gente faz realmente uma adequação e aí vem os detalhes finais, ângulos e números de fios. Agora a gente está falando em números de fios que eu vou colocar na região da hairline. Na hairline, na primeira linha, no primeiro espaço, tem que ser folículos de um único fio. Eu não posso colocar folículos de 2, de 3, porque isso é antinatural. Não existe na natureza alguém que tenha uma hairline com 2, 3 fios no mesmo folículo. Então eu tenho que separar folículos de um para colocar ali naquela região. Eu já venho para uma segunda linha que é um pouco mais atrás e eu preciso de densidade. Ali eu preciso ter uma densidade muito grande. Por quê? É onde a luz vai bater.
é onde você vai ver a entrada da luz. E aqui, se você tiver uma densidade baixa, você vai ter a penetração da luz pegando na região do couro cabeludo. E isso vai dar uma sensação de baixa densidade. E é extremamente desagradável para o paciente, ao final de todo o processo, ele sentir que ficou com uma baixa densidade. Então, para você ter uma densidade adequada, você tem que já pensar em folículos de 2, mais próximos, fazendo realmente um que a gente chama de um paredão. E depois a distribuição final para a gente fazer o máximo de cobertura possível. Sempre lembrando, a área doadora tem que ser compatível com a área receptora e o planejamento tem que condizer com isso. Nós não podemos querer cobrir uma área extensa deixando fios muito distantes. Por quê? Porque isso vai dar um aspecto de ralo, vai dar um aspecto de não bonito. Não vai satisfazer nem o paciente, nem o cirurgião e nem os amigos do paciente, nem as pessoas que estão ao redor. Então é importante isso. Muitas vezes é importante até pensar em fazer uma área frontal, um topete, cobrir ali de uma forma muito bem feita e num segundo tempo, se necessário, fazer uma segunda sessão cobrindo a região de coroa. Isso é muito comum entre os cirurgiões que são especializados no transplante capilar. Isso tudo é um planejamento que é feito com o paciente previamente à cirurgia. Isso aqui acontece durante a consulta médica. Durante a consulta médica eu como médico, vou entender a necessidade do paciente, vou entender a expectativa do paciente, o que ele está precisando, eu vou verificar o quanto eu tenho de folículos disponíveis para fazer o transplante capilar e vou planejar tudo isso dentro daquela área que eu tenho para cobrir. E nesse momento eu vou explicar para o paciente como é o melhor tratamento para o paciente. A gente já planeja a cirurgia nesse momento. No dia da cirurgia, nós temos que voltar no paciente, sentamos com o paciente, refazemos a linha de frente com o paciente, que é o desenho, é o principal do desenho, mostramos para o paciente, fazemos aquele ajuste final e aí sim, já com um planejamento todo feito, nós vamos fazer a cirurgia. Lembrando sempre que a cirurgia ela não depende só número, não depende só de quanto que eu tenho de unidades foliculares, não depende só disso, mas depende também de tempo que esses folículos vão ficar fora do corpo. Esses folículos têm um tempo para ficar fora do corpo. Se a gente começa a deixar muito tempo, vai ter um menor crescimento, vai ter um menor nascimento. Ou seja, vamos comparar isso com uma floresta que eu estou tirando árvores de um lugar para pôr em outro. Se essa árvore ficar muito tempo fora, ela vai secar e ela não vai nascer, ela não vai crescer. Com os folículos se passa exatamente da mesma forma. Então a gente tem que armazenar os folículos extraídos da forma correta, um tempo adequado para que esses folículos voltem ao corpo. Aonde esses folículos são colocados, como são feitos as incisões, que a gente chama de pré-incisões, também são muito importantes, porque a incisão feita com delicadeza vai permitir com que esses folículos fiquem bem ajustados e isso vai fazer também com que a pega desses folículos sejam muito maiores. O transplante capilar é uma arte que tem vários processos. Tem que ser seguidos minuciosamente. É uma cirurgia de detalhes. É uma cirurgia que tem que ser feita com materiais delicados. O folículo é extremamente delicado. O folículo é extremamente sensível. Ele não pode ser pego de qualquer forma. Ele não pode ser amassado de qualquer forma. Ele tem que ser usado com muito carinho. A extração tem que ser feita muito caprichosamente, muito delicada. A velocidade é importante porque são movimentos de 4.000, 5.000 folículos que são feitos várias vezes, extraindo-se da área doadora, mandando-se para o soro, mandando-se para um microscópio onde eles vão ser verificados. Depois esses folículos vão retornar, são 4.000, 5.000 folículos que vão ser colocados na área receptora. Às vezes a gente faz cirurgias maiores, mas como eu já expliquei, dividimos às vezes em dias, dividimos em sessões separadas, mas isso tudo é importante por quê? Porque esses folículos são sensíveis. Se eles ficarem muito tempo fora do couro cabeludo, eles não vão pegar. Não adianta eu fazer um transplante gigantesco, maravilhoso, com um ângulo adequado, com densidade adequada, e se esses folículos não nascerem, eles não vão dar o resultado que você está esperando e nem que eu estou esperando. Então é importante todo esse planejamento para a gente chegar no resultado que nós queremos, eu e o paciente.